Peterson Hermínio. Isso. Isso, muito bem-vindo, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Está aí nos acompanhando, na verdade, está com a gente essa manhã. Para nós é uma alegria, uma honra receber o senhor, pastor. Amém. Então, já quero aqui lhe desejar as boas-vindas. Amém. Né? Que se sinta à vontade, aqui o podcast é Livres. E o senhor também tem toda a liberdade aí de... Okay. Nós vamos estar batendo um papo aí, falando de Jesus. Sim. Que aqui o nosso intuito é levar Jesus através de uma conversa descontraída, né? Sim. São formas diferentes de evangelizarmos, né? E Deus tem nos dado esse presente de nós fazer esse programa, eu e o meu amigo Joesel. E glória a Deus pela vida do Senhor, do Joesel, de cada um que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois, né? Porque essa live, ela é postada posteriormente no nosso canal do YouTube. Já quero aproveitar aqui e pedir para você que nos acompanha, vai lá no YouTube, o canal é Podcast Livres. Nós temos também a nossa página no Instagram, Podcast Livres também, e a página aqui pelo Facebook. Então, vai lá, dá sua curtida na nossa página, deixa o seu gostei, você vai ver muitos vídeos bons lá. Nós sempre cuidamos para trazer pessoas aqui que vão agregar na vida de você que está nos acompanhando. Então, pastor, muito bem-vindo. Bom dia, que Deus lhe abençoe. Já tenha liberdade aí para se apresentar para o pessoal. E já, à vontade. Amém. Também deixar um bom dia, né, para todos que vão estar participando, vendo, visualizando. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Né? Palavra de gratidão esta manhã, de nós podermos estar aqui unidos e reunidos para podermos estar conversando sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus. E eu tenho por certo que vai ser uma manhã de comunhão e uma manhã bem formidável aqui. Benção. E eu tenho por certo que vai edificar muita gente que vai estar vendo, né? Ouvindo, da forma que vai ser utilizada. Um papo bem produtivo sobre Jesus. Benção. Amém? Glória eu a que Deus. agradeço o carinho e o convite de vocês. Benção. Para nós é uma honra receber o senhor aqui, né? Como o Joesel disse, Mateus, ontem ele me ligou, Mateus, estamos com uma oportunidade extraordinária de receber um homem de Deus aí. E eu disse, olha, se é para ser bênção, vamos lá, rapaz. Eu disse, vamos receber, vamos conversar, Sim. falar de Jesus, Opa. né? Então, bem-vindo novamente, né? O Joey, já quiser dando o teu recado aí, Joey, enquanto eu vou dar uma compartilhada no nossa publicação. A gente é assim, pastor, cada um vai fazendo um pouquinho. Certo, é isso aí. E ao vivo é assim mesmo, né? Então tá, quero deixar um bom dia aí, pessoal que tá começando a acompanhar a live aí já temos algumas pessoas entrando aí. Bom dia pro senhor, pastor. Bom dia, meu amigo, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, de coração. E dizer pro senhor que o culto ontem estava uma bênção. Bênção de Deus. Tava uma bênção mesmo, sabe? O pessoal lá gostou demais, né? E eu gostei muito porque assim, ó, a gente que vive nesse tempo de internet aí, né? Sim. A gente sabe que tem bastante lixo publicado, né? É verdade. Então quando a gente vê um alimento, algo assim mais sério, mais com os pés no chão, né? Com uma mensagem que o senhor trouxe dentro da Bíblia, algo que é real, né? Sim. Isso me deixa muito feliz, né? Eu, na hora, fui tocado para trazer o senhor aqui pra gente conversar, né? E eu perguntei pro Mateus aí, né? O Mateus aceitou, topou o convite, porque as nossas lives não são pela parte da manhã. Sim. Mas enfim, né? Então a gente tem Convidado especial merece uma edição especial, um horário especial. Vocês são bem. Carioca. Eita, glória. Carioca. Eu queria já começar aí fazendo algumas perguntas pro senhor aí. Sim, claro, meu amigo. Queria que o senhor falasse um pouquinho aqui. A gente ficou uma espécie de jargão nosso, né? O senhor também tem o seu jargão aí, né? O pastor o Rezende lá, né? O pastor Rezende. A gente foi falar lá do tal do berço evangélico. O cara nasceu no berço evangélico? Não, né? Ele não tem berço evangélico, né? Então eu queria conversar com o senhor. Berço de madeira, como é que ele fala? De existe berço de madeira, berço mas não... Não berço evangélico, né? É verdade, é verdade. Então eu queria ver com o senhor aí, como é que foi a sua entrada no evangelho, o senhor já veio de uma família cristã, como é que foi a sua vida aí? Então, a minha
a minha entrada, né, no Evangelho e o privilégio de poder aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida foi tudo através de profecia. Eu ainda tinha 10 anos de idade e a minha mãe trabalhava perto de uma igreja evangélica e minha mãe foi fazer uma visita, né, na igreja e ali o culto rolando, aquela bênção toda, né? E de repente uma moça entregou uma profecia para minha mãe que estava livrando alguém da família dela, uma pessoa que ela tanto amava. E minha mãe foi para casa e de madrugada chegou uma notícia para minha mãe que a minha irmã tinha tomado um tiro no braço. E naquele movimento todo de correr para o hospital e enfim, quando o sangue esfriou um pouco, tudo voltou ali ao normal, né? O tiro atravessou, fez os curativos, procedimento direitinho, voltou para casa. Minha mãe se lembrou que ela teve numa igreja e ela não tinha noção de absolutamente nada, de pastor, de nada disso, mas ela se lembrou do recado que ela recebeu na igreja, que Deus estaria livrando uma pessoa que ela tanto amava porque ela estava naquele culto. E dali em diante a minha mãe começou a frequentar, se converteu. Eu tinha para 10 para 11 anos e de lá nós começamos a caminhar. Mas ali no alto da minha juventude, ali para 14 para 15 anos, influência de colega de rua, influência de colégio, eu já fui tendo um declínio espiritual, fui me afastando um pouco. Aí dei uma passeada pelo Egito, né? Dei uma passeada pelo Egito e ali com meus 19 anos eu tive o privilégio de voltar para Cristo e ali fiquei, permaneci e graças ao bom Deus, Deus tem me sustentado e eu não saí mais. Eu noto uma coisa, a maioria das pessoas que vêm aqui, inclusive até comigo aconteceu isso, né? Eu particularmente fui criado no Evangelho desde pequeno, Sim. Desde que nasci, né? E aí, quando o senhor falou ali que chegou na 14 anos Aquela ali... pré-adolescência, né? Juventude. A mesma coisa, eu fui um pouquinho antes, acabei saindo da igreja, porque tu olha o mundo, acaba se deslumbrando, parece que é bom, né? E aí tu vai ver que é só ilusão, Só ilusão. e aí tu acaba retornando, porque a gente sabe que se com Jesus às vezes é difícil, sem ele... muito, muito mais difícil ainda, né? E eu achei bem interessante. Sabe que eu estava até prestando atenção quando o senhor estava falando, porque a maioria, se não sei se todos, acredito, né? Dos nossos convidados aqui aconteceu assim essa saída da igreja, digamos assim, momentânea, né? E acaba indo para ver como é que como é que funciona o mundo, né? É verdade, acaba indo dar um passeio no Egito, né? Para ver como é as coisas. A gente vê que são fases, né, da juventude, da pré-adolescência ali, né? Porque como a gente literalmente não tem o conhecimento de nada, então a gente acaba tendo essa, podemos dizer, uma curiosidade, né? De ir, a gente acaba vendo que é o que os nossos pais sempre nos ensinaram, não tem nada de bom. E aí a gente, quando chega no fundo do poço, né? No nosso limite, a gente acaba entendendo que o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus, né? Não tem outro lugar melhor para a gente estar. E foi assim. E aí eu fui para uma festa e o que aconteceu com a minha mãe se repetiu comigo. Eu numa festa, mas eu sempre afastado, mas sempre tive o gosto, sempre tive o prazer de estar na igreja, né? Então, mesmo que eu estivesse aprontando de segunda a sábado, domingo eu tinha que estar na igreja ali, pro respeito à minha mãe, por, né, não ser de maior, né? Tava debaixo ali da jurisdição dela ainda, então eu obedecia, mas eu tinha esse costume, tinha esse hábito de todo domingo eu estar ali na igreja, ouvir a palavra, ouvir os louvores. E nessa semana, que foi uma semana assim, crucial para mim, para eu voltar, eu lembro que eu fui num culto de quinta-feira e uma irmã me orou e essa irmã falou assim para mim, olha, daqui a 3 dias vai acontecer uma situação com você.
E essa situação vai fazer você se firmar com Cristo. Eu fui embora. Até então, a gente esquece que é a adrenalina, né? Aquela vida frenética do Egito, né? Você acaba esquecendo. Aí foi bem certo. Contou da quinta, da sexta, do sábado. Do sábado eu tava num baile. E aí rolou uma confusão. Nessa confusão, tiro pra lá, tiro pra cá. E veio eu não vi, eu só vi assim do lado, assim, né? Um soco no meu rosto. E aquilo ali me deixou bem tonto. Que idade o senhor tinha na época, pastor? Eu tinha 18 para 19. 18 para 19 ali. Eu tinha uns 18 anos e meio ali. E esse soco assim pegou no meu rosto, pegou na minha face. E eu fiquei meio desacordado, quebrou um pedaço assim do meu dente. E naquele momento ali, os companheiros ali, os amigos me ajudaram. Fui pra casa, fui no ponto de socorro e fiquei naquele desespero, não posso voltar pra casa, minha mãe não pode me ver assim, não pode me ver assim, não pode me ver assim, não pode me ver assim. Eu dormi na casa de um amigo, aí falei, mãe, vou ficar aqui na casa aqui do amigo aqui até segunda-feira e segunda-feira eu vou pra casa. Ela, não, tá bom, eu também não falei nada. E eu passei aquela semana ali no meu coração, com raiva, com ódio, com um sentimento de vingança. Mas eu tinha um hábito de todo domingo, a maioria das vezes, estar na igreja. E eu passei aquela semana ali tramando alguma coisa, porque aí alguém falou assim, Beto, eu sei quem foi o rapaz. E eu falei assim, não, então essa é a hora. Sempre tem um pra botar uma pilha, né? Não, né? E um outro falou assim, olha, eu vou pegar um brinquedo, a gente vai pegar ele. A academia dele é tal, e vamos lá, e... né, negócio de galera, né, daquela turma toda. E eu falei assim, não, vamos pegar ele, não vai ficar assim. E a semana a gente foi ali maquinando, até a gente maquinar até o sábado, mas não executamos. E chegou o domingo, eu fui na igreja. E quando eu fui na igreja, foi aquela glória de Deus que desceu no culto. Deus ali me pegou de jeito. Eu voltei para Cristo, aquele ódio, aquele rancor, tudo saiu do meu coração e eu nunca mais saí da presença de Deus. E eu cheguei em casa, eu me lembrei da profecia de 3 dias que aconteceria alguma coisa comigo e essa situação não seria para mim a dor, mas seria para me aproximar de Cristo. E aconteceu assim e eu tô aí até hoje. Hoje tenho a minha família, sou casado, tenho 3 filhos. Deixa eu só aqui ler um recado de um amigo aqui que comentou. Já tem bastante gente assistindo. O Gesiel aqui comentou, paz do Senhor. Que maravilha, o podcast para começar bem a semana. Glória a Deus, meu querido Gesiel. Rapaz, um abração, meu irmão. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente aí. Pastor Ismael Araújo comentou aqui, meu amigão, pastor Ismael, estamos lhe aguardando aqui, pastor. Estou com saudade do senhor. Tá lá, saiu daqui, ele morava bem pertinho aqui, rapaz, estava sempre aqui comigo cortando cabelo e a gente conversava ele sempre. Ele já esteve na minha casa. Ele ficou 7 dias pregando, 7 um pouquinho a mais, mas só 7 dias ficou na minha casa, hospedado na minha casa. De Deus. Aí ele comentou aqui, pastor Peterson Hermínio é um amigo que conhecemos no Rio de Janeiro. Isso aí, ele ficou na minha Deus casa. te abençoe, companheiro. Um abraço, meu amigo. Um abraço, pastor Ismael. É muito gente boa. Olha, não tá fácil de conseguir uma agenda com ele agora, tá atendendo uma congregação. Isso. Em São Gabriel, né? Isso, São Gabriel. Mas o homem é bênção de Deus. Olha, pastor, eu não perdi a fé ainda, não perdi a esperança que o senhor vai vir, vai sentar aqui, vai conversar com a gente, vai ser bênção de Deus, eu sei, porque eu não conhecia o pastor Ismael, sabe? Sim. E aí uma vez ele veio pregar aqui na congregação, aí o Lucas falou assim, vai ter um pastor, ele era do Ceará, tá morando aqui e tal. Sim, exatamente. E aí eu disse, eu vou lá ver. E aí ele chegou e eu comecei a ouvir, eu particularmente, pastor, eu gosto de quem prega a Bíblia. Sim, correto. Né? Tem cara que sobe no púlpito, fala um monte de frase bonita e emociona o povo e vai embora. Verdade. Mas aquele dia eu me lembro até hoje, até a mensagem que o pastor Ismael pregou aquele dia.
Ele pregou sobre a parábola das 10 virgens. Benção. E uma mensagem totalmente diferente do que eu já tinha ouvido. Uhum. Eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem, eu vou ter que me agarrar nele. Né? A gente tem que estar perto de quem nos acrescenta. Eu conheci ele, benção, ele ficou na minha casa ali, foi canal de benção ali. Eu conheci ele através de um amigo quando eu estava na Bahia pregando. Sim. Na Bahia, pregando, Salvador. E aí um amigo meu falou assim, Pedro, vou te apresentar um amigo lá do Ceará. Bênção de Deus. E até então eu não conhecia pessoalmente, né? Sim. E ali nós encaixamos uma agenda para ele lá no Rio. Assim, ele ficou lá acho que 10 dias. Ficou acho que 4 ou 5 dias, né, Israel? Ali na casa da minha tia. E como a minha esposa estava... Eu tenho uma menina de 7 anos, né? E tava naqueles preparativos, né? De chá de fralda, aquelas coisas, né? Aí depois ele foi lá pra casa. Ele ficou lá comigo 7 dias lá em casa. Foi bênção lá pra casa. Muito bom aí receber essa notificação dele aí. Ó, ele tá participando com a gente aqui, ó. Ele disse assim, ó. Mandou aqui, tamo junto, meu amigo Matheus Godóis. Um abração, pastor Ismael. Sabe que o senhor mora no meu coração e não paga aluguel. Ele mandou aqui, ó. Pergunta ao pastor Peterson sobre a história do Shaolin. Ah, não, o senhor vai ter que contar agora, pastor, essa história aí, porque a gente vai ter que saber quem é esse Shaolin, quem que é. A gente brincava porque o Shaolin era aquele humorista, né? Não sei se vocês conheceram. O que faleceu, acabou falecendo, tá? Aham, sei. Acidente, né? E o Ismael, ele é bem extrovertido, né? Ele é bem alegrão. Muito. O nordestino tem essa facilidade, sim, né? Tudo leva na brincadeira. Então a gente acabamos chamando ele de Shaolin lá. E o meu pai, o pessoal lá, achava ele parecido. Pela forma bem extrovertida, bem alegre, assim. Todo dia acordava alegre, bem comunicativo. Sim. E aí a gente chama essa semelhança dele do Shaolin, né? O pastor Ismael é gente boa demais. E acabou que a gente não chamava ele mais de Israel, chamava ele só de Shaolin. Shaolin. Pois é, tu sabe que agora, falando assim, sabe que ele lembra um pouquinho mesmo. Moveu a palavra o pastor Shaolin. Misericórdia. Shaolin pra cá. Ai. Ficou só o Shaolin. Pastor, assim. deixa eu lhe perguntar. Antes eu vou cortar a pergunta do Joy que ele estava para fazer, mas eu ouvi o senhor falando sobre a sua mãe. Sim. E eu achei interessante também. A minha mãe, ela sempre foi... nós fomos criados na igreja, né? Como eu já disse, ela era bem rígida com nós, assim. Então, na igreja, quando nós era pequeno, não podia nem jogar futebol, era pecado, sim. Né? Tinha todas aquelas regras, né? E o pastor Gilberto Rezende, quando ele esteve aqui no nosso programa, ele comentou que também a mãe dele era bem rígida, né? E também era um cristão. E aí, eu ouvi o senhor falando da sua mãe. Sim. Eu queria lhe perguntar que o senhor contasse um pouquinho mais sobre a sua relação com ela, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante, né? Eu até conversava com meu irmão, ele é pastor ali da igreja onde eu congrego. E eu comentava, eu disse, olha, a gente, se for olhar os filhos dos nossos irmãos, né, os meus irmãos, todos são pessoas boas, né, todos, né, com a vida já encaminhada. Eu disse, isso a gente deve muito à mãe, que a gente, apesar na época não gostava muito de ser cobrado, né, porque o jovem ele quer, né, quer não ter limites, né. Com certeza. E a mãe, eu me lembro que na igreja, nós somos em 5 irmãos, né, sentava todos um do lado do outro, não podia, bom, rapaz, para ir no banheiro... Aí dizia assim, mãe, quero ir no banheiro. Ó, na hora da oração, tu tem que sair quando o irmão começar a orar. E quando ele terminar, tem que estar aqui de novo. Então, eu ouvi o senhor comentando, né, que a sua mãe, quando o senhor brigou lá na festa, minha mãe não pode me ver assim. Como é que era a sua relação com a sua mãe em relação em casa e também ao evangelho, à igreja, né? Sim, a minha mãe pegava muito, assim, no nosso pé em questão à igreja, né? Muito, muito. Hoje em dia, é um orgulho, né? E um sentimento de dever cumprido, né? De ter alinhado a gente, ter instruído a gente nos caminhos do Senhor. Então ela pegava muito no nosso pé. Então era aquilo. Ela até deixava de uma forma a gente, né? Enganando e mentindo, né? De a gente ficar ali a semana toda ali curtindo, mas domingo tinha que estar na igreja, né? Aí eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha,
Então ela conseguiu se alinhar e se firmar primeiro. E depois aí foi o meu irmão, depois fui eu. E ela sempre ali em cima. Sempre ali em cima, sempre educando, sempre orientando, sempre discipulando a gente, sempre falando do amor de Deus. Uma coluna, né, da nossa casa, uma mulher de oração. Eu me lembro de eu estar chegando de baile, de festas, e eu falava que eu estava na casa de alguém, né, fazendo alguma coisa, ou conversando, ou brincando, e falava que ia chegar um pouco mais tarde, mas era mentira, né? Eu estava no meio dos bailes funk, e eu lembro quando eu chegava às vezes 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, né, achando espertamente que estava entrando, bem silenciosamente, e todo mundo dormindo. Aí eu entrava para ir no banheiro, minha mãe estava ajoelhada no banheiro, orando pela gente. E aquilo ali, de um certo ponto, foi me marcando muito, e eu falei, puxa, tem que parar com isso. Era certo chegar em casa às 4:30, 5 horas da manhã, minha mãe estava de joelho dobrado lá em oração, orando pela gente. No fundo, ela sabia, né, que havia uma mentira, né, da minha parte, Sim. de dizer que estava num lugar, mas estava em outro, né? Mas ela estava ali com o joelho E usava dobrado. da sabedoria para não te espantar também, né? Exatamente, Se exatamente. já começa. Não gritava, não fazia alvoroço, não falava nada. E aquilo ali foi me marcando, me marcando. Minha mãe sempre teve um hábito, eu cultivo esse hábito até hoje, de deixar o rádio ligado 24 horas ligado na oração. Na época, né, eu tinha. Deve ter ainda, não sei, mas deve ter. Mas o saudoso, né, pastor Davi Miranda, né, missionário, Davi Miranda. E a rádio dele ali era oração o dia todo. E minha mãe sempre teve o hábito. E eu dormia com aquele rádio na minha cabeça. Era. Tinha até um LP gravado com oração, não sei se tu chegou a conhecer. Eu já ouvi dizer, mas aquelas A minha mãe ali. tinha o LP da oração do pastor, do missionário Davi Miranda. E Sim. ela colocava toda. A gente, ó, vamos orar de Aham. noite aqui, colocava o LP e Aham. rodava aquela oração. Bom, decorava. Era. Mas há quem diga, Matheus, que a maioria das orações eram ao vivo ali. Não, não, E isso. iam. As orações. É. Na rádio eu não cheguei a Sim, era ouvir. na rádio, a Mas gente o ouvia. LP eu me lembro. O LP eu me lembro. Embora a minha mãe era de uma outra denominação, mas ouvia, né? E aquilo ali, ou chegava, eu tinha que dormir com aquilo ali. Davi Miranda era Acordava homem com de aquilo Deus, ali, né? era. Homem de... Como é que. Qual foi o ministério que o senhor teve entrada assim? Era uma igreja que tinha, uma igreja, uma base missionária, né? Que era a Operação Resgate. O culto que minha mãe ia, porque era um pouco distante, era na capital, né? Eu moro na cidade de Niterói. E a igreja que minha mãe teve o primeiro contato foi na capital do Rio, uma igreja chamada Sinais e Prodígios. Era uma igreja, assim, que usufruía muito dos dons, né? Espirituais. Então lá minha mãe recebeu essa profecia. Então, como era distante, como não tinha congregar, tinha uma igreja, uma base missionária. Era a Operação Resgate, uma igreja muito, muito boa. E depois quando eu voltei assim para Cristo, foi na Assembleia de Deus, aonde estou até hoje. Lá em. Desculpa fazer a pergunta pro senhor, porque eu não Não, conheço o Rio de Janeiro, né? não. Não conheço nada lá. Niterói, tipo assim, é comunidade? Como é que funciona Não, é isso uma aí? cidade. É uma cidade, né, deve ter uns 700 habitantes. Ah, grande. É bem grande, não? Não, Dá bastante quase, cidade, hein? bom, acho que não conta, né, com criança, mas quase 1 milhão de É habitantes, né? litoral, pastor? Ali É não? litoral. Só que é um litoral grande. É um litoral grande. Ali, a minha cidade ali deve ter o quê? Mais 12, 13 praias. Nossa. Ah, uma cidade badalada, e daí pra jovem, né? Sim, Nossa. sim, sim, sim. É bem agitada. E aí pra juventude, assim, uma cidade assim é tudo que o jovem quer, né? Sim, sim. Imagina, turismo, É, festa, é. barzinho, né? E a gente fica ali, Niterói né, a famosa Ponte Rio-Niterói, né? Então tá 15 minutos da capital, né? É literalmente só atravessar a ponte, né? Você já tá na capital, no coração ali do Rio de Janeiro, né? Então nossa cidade é uma cidade vizinha, colada ali com a ponte, né? Então Atravessou e já tá no Rio. atravessou, tá no Rio, e vice-versa. Que bênção. Que bênção de Deus. Eu tenho vontade de conhecer um dia o Rio de Janeiro. Eu
Nunca fui pra lá, eu conheço só até São Paulo, né? Sim. E assim, questão de droga lá, pastor, como é que é isso aí lá? Hoje o senhor tem, claro que o senhor tá no trabalho itinerante, assim, mas lá existe, as igrejas fazem bastante combate à droga? Fazem. A igreja tem um trabalho muito intenso lá, né? Graças a Deus, porque é pesado, né? É pesado nessa questão de droga, de noite. Eles até brincam que o Rio de Janeiro é uma cidade que não dorme, né? Então Sim. você É porque assim, passa ali. a impressão que eu tenho, que a gente ouve notícias, né? Então, tipo, a gente Sim, não tem uma convivência com lá, né? Não dá pra. Porque assim, a droga ela é geral, né? Essa. Se fala em pandemia do Covid aí, mas que nem a gente tem o crack, por exemplo. sim. Hoje de manhã, quando eu tava deslocando pra ir lá buscar o senhor, a gente tinha uma galera já no correrio ali que eu vi juntando Aham. latinha e coisa ali pra comprar crack É, já. Então, pelo menos pra cá, existe essa pandemia, assim, né, de sim. crack e dessas drogas pesadas. Mas não tem esse mesmo, parece que não tem esse mesmo braço forte de toda essa, Aham. uma espécie de propaganda, ou sei lá, Sim, de sim. Comando Vermelho, PCC, isso, aquilo outro, né? Então, assim, isso aí lá no Rio de Janeiro, tipo assim, dá uma impressão que isso afeta muito vocês ou isso, assim, tipo, é mais notícia? Não, chega a afetar um pouco, né? Eu não sei o nome que vocês chamam aqui, mas lá eles chamam de Cracolândia, né? É onde ficam os usuários, né? Uma quantidade bem grande. E pelo menos na minha região, ali o tráfico de droga parou de vender essa pedra, né? Porque ela tem um efeito muito mais rápido de destruir a vida do ser humano, né? Então eles proibiram, os próprios traficantes proibiram a venda. Eles não querem perder o Não. cliente tão rápido, no caso. É porque é uma droga, assim, barata. É uma droga barata. E tem um alto poder de destruição muito mais rápido. E a dependência, né? Não sei pra cá, mas pra lá é muito. Já faz o camarada, ou a pessoa, a mulher que não roubava, começa a roubar pra poder Faz usar. qualquer tipo de coisa É, pra satisfazer o desejo pela isso. droga. Então eles acabaram porque estavam fazendo absurdas e esses lugares assim eles não permitem, né, que tenha roubo, que não tenha nada que venha atrair a polícia para perto Isso, ali, né? isso. Então meio que eles encontram é de poldade, ó, de não vamos vender mais isso, mas assim o índice assim é muito alto de assim você passa tem uma avenida que se chama Avenida Brasil, ela corta assim o Rio de Janeiro ali. Ali tem uma das maiores cracolândias, só perde para de São Paulo. É uma coisa assim, assusta, parece filme de terror. Porque aqui, claro que provavelmente seja o mesmo tipo de droga, mesmo crack, né, tudo no mesmo lugar. Sim. Mas aqui, tipo, as pessoinhas viram zumbi, né? E vira um zumbi, Não exatamente. A sei como é pessoa que tem fica. força pra andar, porque viram, ficam sequinhos, né? É. E só atrás em função da droga, Eu, em função da droga. eu conheço pessoas que eram advogados, atuavam na área fluentemente e quando usou isso aí acabou. Ficaram irreconhecível. É uma droga Gente com família destruidora, né? estruturada, mulheres vendendo o corpo por causa de R$ 2, R$ 3, pessoas com família, é uma coisa muito triste, mas assim, de antemão eu te digo que a igreja tem combatido, a igreja tem lutado, a igreja tem feito, a igreja tem orientado, a igreja tem usado de terapia, a igreja tem feito o trabalho dela, né? Mas é uma guerra. É uma guerra Sim, é o muito que passa grande, pra muito gente que é grande. uma guerra terrível, né? É uma guerra muito grande, porque envolve o mundo físico, o mundo espiritual, Isso que eu ia dizer também é né? uma guerra espiritual, porque Transita os dois mundos, são potestades demoníacas que acabam aprisionando a pessoa ali também, Sim, né? Porque você ouve ali da boca da maioria, de 100%, 80% você ouve da boca deles ali. Eu quero, mas eu não consigo. Eu É. quero sair disso aqui, mas eu não consigo. E aí, quando você faz o convite, né, aqui no Rio não, perdão, aqui no Rio Grande do Sul, vocês chamam de desafio, e lá nós temos o hábito de chamar de centro de recuperação, né? Sim. E a gente faz o convite para a centro de recuperação, para a clínica terapêutica, eles não querem. Eles querem mudança, mas eles mesmos automaticamente falam que não conseguem, não vão.
Então é aquilo, né? É uma guerra que transita pelos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então é uma batalha muito grande de... Olha, a gente às vezes faz trabalho de levar comida para morador de condição de rua e tal, e se depara também com isso, com essa situação. A gente tem que estar num nível espiritual bem bacana para ir, porque a gente vê coisas ali que é de dilacerar o coração. O cara for assim por aventureiro para ir ver como é que é, não aguenta o clima espiritual, porque é muita sujeira, é um ambiente bem pesado. Então você tem que estar com a vida espiritual bem ali, amadurecida, alicerçada, porque vê coisas que humanamente mexem com a gente, porque a gente tem uma casa, tem uma cama, tem comida, tem roupa limpa, e aquilo ali humanamente mexe contigo, porque é um submundo muito abaixo da linha da pobreza que eles vivem ali, e espiritualmente vê a covardia da forma que o diabo escraviza aquelas pessoas, né? Pessoas que eram bonitas conseguem definhar e ficar horrivelmente irreconhecível. São coisas... Eu já participei de um trabalho assim... Não é fácil. Aqui eu admito que não tive força para continuar. Sim, tem gente que não. A gente vê coisas e presenciava e acontecimentos, né, que a gente passou que aí tu olha assim e pensa, não sei se isso é para mim. Então tu tem que ter um chamado, tem que ter estômago, exatamente, tu tem que ter... Não é para qualquer um. Sim. Entrar nessa batalha, nessa área... Tu tem que ter um chamado. Aventureiro, é legal. Que, na verdade, a gente... eu falo por mim, né? Tu olha assim, tu até tem o desejo de fazer, porque... Sim. Quando tu passa na rua, tu olha as pessoas assim, até eu comento às vezes com a minha esposa, a gente tá vindo da igreja de algum lugar, ou vindo, né, de algum passeio, eu fico olhando assim, né? Aí eu fico pensando, olha o que o diabo faz na vida da pessoa. Né? Ele não se contenta em só de afastar de Deus, mas ele quer destruir, ele quer acabar, ele quer mais do que o fundo do poço, né? E aí a gente fica querendo fazer algo, mas não é fácil, né? Tem que ter um chamado, tem que ter uma estrutura, tu tem que se preparar para não acabar não sendo envergonhado até, né? Sim, eu acredito muito nisso, porque nesse primeiro ponto que você falou, Matheus, a pessoa tem que ter um chamado para ir, porque, como eu volto a repetir, se ele der uma de aventureiro, de ir por ir, ele vai bater ali um choque de realidade ali que ele não vai suportar. Porque, o que você mesmo falou, não é tão velho, né, para dizer, mas... Qual é a sua idade, pastor? Eu tava já desde antes querendo lhe perguntar, mas eu vou esperar chegar no 37. Não, tá um guri ainda, tá um guri. Eu tô com 30, eu quero dizer que eu também tô guri. Tá. O que vale é a idade interna, né? O que a gente acredita que é. É verdade. E o que acontece? A gente vem de um tempo que você via que, de fato, o diabo tirava a vida da pessoa. A gente ouvia tanta coisa, né, de suicídio e tal, e a pessoa se matou. Mas hoje a gente vê que, primeiro, o diabo, ele quer ridicularizar a vida da pessoa. Você conhece a pessoa antes e depois. Estudava, fazia faculdade, tinha família, era noivo, era casado, tinha uma vida bacana. Aí você vê que o diabo primeiro não mata a vida da pessoa, faz a pessoa conhecer esse submundo horrível, a pessoa fica irreconhecível, porque quando você conhece o antes e depois e faz ali um balanço de conhecer a vida antes e depois, a pessoa chega na sarjeta, isso é o diabo ridicularizar a pessoa, e você fazer, caramba, como o cara chegou no fundo do poço. E depois o diabo tira a vida da pessoa, mas primeiro você nota-se que ele quer ridicularizar e humilhar a pessoa. Jogar a pessoa no chão, de cachorro, lamber o rosto da pessoa. E você fala assim, poxa, cresci com ele. Cresci com ela. Tinha um futuro brilhante para seguir, né? Embora às vezes não siga o caminho de Deus, mas é uma pessoa que tem um caráter, uma personalidade, trabalha, tem família, e você vê que a pessoa consegue se desvirtuar por um caminho ao ponto do diabo humilhar a pessoa e a gente ficar com o coração apertado e falar assim, não merecia isso, né? Sabe que eu li esse dia eu tava mexendo no Facebook e aí eu li uma publicação, até achei, eu olhei a foto
E eu achei interessante, eu fui ler o texto, era um texto até bem grande. Uma foto de um jovem, né? De terno, gravata, bem bonito, uma foto já relativamente antiga. E uma foto de um homem destruído, né? E não dava para dizer que era a mesma pessoa. E o texto dizia, né? Esse é o fulano, de tal, não me lembro o nome dele. Se eu não tenho certeza se era do Rio de Janeiro ou de São Paulo, o cara. Era um advogado que começou assim, ó. Sim. Era incrível. Diz que ele era para ser o cara da área do direito, né? E aí começou bombando, formado, né? Atuando na área do direito e conheceu o mundo da droga. E aí no texto dizia, ó, aqui essa foto, primeira foto é ele, né? Quando começou, que todo mundo olhava e dizia, não, cara, é brilhante. E agora a situação que ele se encontra. Morando na rua, todo sujo, e, cara, irreconhecível. Irreconhecível. Não dava para dizer que era a mesma pessoa. E aí eu olhei o texto e aí no final dizia, né? Nunca experimente, nem por brincadeira. Nem por brincadeira entra nesse mundo, porque essa é o final. Esse é o final. Esse é o final. E aí eu li aquele texto e disse, olha, interessante, porque a gente vê... E a juventude hoje em dia, eu até na verdade tô né, como faz tempo que eu voltei para a igreja, não sei bem, mas conversando assim com a juventude, a maioria acaba sendo iludido, né? Acaba sendo iludido. Vou experimentar para ver como é que é. Vou ver, vou usar uma maconha, vou fumar uma maconha, vou cheirar uma cocaína. E aí acaba sendo aprisionado. E aí até tu conversa com pessoas que dizem assim, cara, como é que tu foi cair nessa, cara? Pois é, eu não sei, eu provei a maconha para ver, e aí a maconha daqui a pouco não chegou mais, aí fui para cocaína. Exatamente. E acabam caindo no crack. Alguns não, alguns ficam usando a cocaína. Mas é uma prisão, é um vício que aprisiona. Esse é o relato de toda a realidade dessa galera, né? Dessa turma, né? E eu te faço uma observação que às vezes a pessoa tem até um olhar crítico, né? Desculpa até o peso da palavra, um olhar crítico, de achar que dentro da comunidade, né? Ali dentro da favela, que a maioria do pessoal que tá ali é daquilo ali, né? Mas você vê que, e te digo que eu conheço gente de bem, de família boa, de família rica, de família tradicional, que caminhou por esse caminho e tá lá, igual o caso desse documentário que você viu, um cara era um advogado porque a gente acha que quem vai acabar se tornando isso é o favelado. Sim. É a pessoa que mora ali na comunidade, que às vezes tem uma linha da pobreza, né? Que mora às vezes em frente a uma boca de fumo e em frente ali o tráfico de droga. Você acha assim, não, o cara vai acabar virando um drogado, virando um traficante. Mas olha o que eu já vi de gente, a gente usa o termo lá, né? Do asfalto, que mora na Zona Sul, gente de família boa, subir pro alto do morro para se drogar, comprar e depois se transforma em um usuário, porque esse mundo aí não respeita a classe, cor. Como é que é a relação, pastor, tipo, por exemplo, assim, o tráfico de droga com a igreja lá? Tipo, eles fazem uma pressão para a igreja não trabalhar muito ou eles respeitam a igreja lá? Respeitam um extremo. É um respeito gigantesco. Então, tipo, não tem uma perseguição digamos, do tráfico com a igreja? Não existe. Não existe. Não existe perseguição nenhuma. Pelo contrário, eles apoiam, incentivam. Tem alguns que frequentam, né, cultos ali, da maneira deles ali, mas não há perseguição nenhuma. Pelo contrário, incentivam, né? Sim. Incentivam ter cultos, incentivam fazerem cruzada dentro das comunidades ali, né? Que benção. Então... Não, porque aí assim, a gente já tem um outro olhar, né? Sim. Então, quer dizer, o cara, de certa forma, já é uma escolha do camarada estar tirado, né? Porque se não tem essa perseguição contra a igreja, né? A igreja está trabalhando ali, então os camaradas estão indo ali porque... Assim, não, a perseguição ali, nesse parâmetro aí não existe nenhuma. Pelo contrário, eles... às vezes a perseguição, às vezes lá, eu acredito que tenha para cá também,
seja por causa de som alto. Aí sempre tem uns vizinhos do lado, né? Que pedem pra baixar um pouco e tal. E o que acontece? Eles mesmos vão intervir. Não, deixa o som da igreja lá, meu. Deixa os irmãos da igreja lá fazer a oração, o louvor deles lá. A gente não quer que se mexa com a igreja. E aí eles acabam Bênção de Deus, não né? criando tanto força, porque tem vizinhos, a gente entende, né? Essa coisa de a barulho. Hoje, né, pastor? Ontem a gente estava lá com o pastor Júlio. Quero mandar um abraço pro pastor Júlio aí. Meu pastor, Júlio. né? Abração, pastor. E a gente estava lá num evento missionário, né? Sim. Então, assim, de certa forma, hoje o evangelho ele tá livre, né? Sim. E cada dia mais, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ouvir uma pregação. Tem YouTube, tem Instagram, Sim. tem Facebook. Aí tem programas do tipo do nosso aqui, que a gente está começando agora e tal. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela tá, assim, eu creio que devido à internet, ao tempo que a gente chegou, smartphone, computador, pô, tá para todo mundo, tá... Claro. Tá acessível a todos, né? Tem acesso, né? Acessível a todos. Então, assim, e aí quando tu vê uma história assim, que nem lá no Rio de Janeiro, a gente meio que se preocupa. Será que a igreja é perseguida? Será que tá... Como é que é lá, né? Uma curiosidade, né? Nesse aspecto aí, é bem tranquilo, bem tranquilo. Às vezes se torna perigoso nessas localidades, nesses lugares que não tem tiroteio, né? Então Sim. Aí tem uma dificuldade da pessoa sair de casa, de ir, mas em termos de perseguição, é o que você falou. O Brasil em si tem uma liberdade incrível de adorar a Deus, né? A gente aqui não tem, eu estudo um pouco missão, né? Missões, eu gosto muito. Então você vê países aí como eles estudam janela 10/40, os países perseguidos, os países que não podem ter o cristianismo. Agora, não se me recordo bem, se você tiver em mente, possa me corrigir. Não sei se foi Japão ou China, agora que derrubaram, né, o aplicativo, né, A China da Bíblia, né? derrubou não pode o aplicativo ter mais. no iTunes. iTunes, né? Como é que é? Sim. Não pode Não ter sei mais, se né? Onde baixa ali É o Apple, no aplicativo Apple da Store. Apple. Né? Apple Store. No No Apple Store, né? Foi proibido o aplicativo da Bíblia, né? A gente teve uma vez lá, Matheus, não sei se tu te lembra, eu não me recordo o nome dela, uma missionária lá do... Eu conheci ela lá no Mauá. Ela estava pregando e contando sobre a missão que eles faziam na China. Eu não me lembro. Ela comentou que eles faziam alguns cultos bem relâmpagos lá, né? Sim. E, tipo assim, era tudo escondidão mesmo. Era, tipo... Perseguição ferrenha. Se te pegasse, tava frito. Então, eles tinham uma vida, assim, meio que de fugitivo, sabe? É bem assim. Faziam um trabalhinho ali, ó. Tem um missionário que eu sigo ele no Instagram, é chileno Vergara, alguma coisa assim. Ele só ministra e faz o trabalho missionário nos países que não pode ter o cristianismo. E uma certa vez eu estava vendo um relato dele que ele aluga um ônibus. E o que se trata com o motorista do ônibus? Ele vai fazer a rota normal. Só que os passageiros os membros que ele ganhou para Cristo ali, fecham a cortina do ônibus para ninguém ver, ele fica parado no meio, faz 1 hora de culto ali pregando no ônibus, e o ônibus está rodando como se fosse um coletivo normal, e ninguém percebe-se que é um culto que está tendo dentro do ônibus, e acha que é um coletivo que está rodando pelo bairro, mas é ele fazendo 1 hora de culto pregando a palavra, porque não pode ter estratégia, né? A O pregação evangelho em certos momentos, em certos lugares, ele se faz necessário tu ter uma estratégia de evangelismo. Sim. Né? Porque o que acontece? Nos dias que a gente vive, o evangelho, eu acredito que já tenha sido... eu acredito que a maioria das pessoas, né, já tem ouvido falar de Jesus. Claro. Já conheçam a história de Jesus, porque hoje em dia a internet nos proporciona isso. Né? Então, não basta a pessoa só ouvir uma vez falar de Jesus. É necessário que a gente crie uma estratégia para quê? Para que a pessoa tenha a curiosidade. Não, mas quem é Jesus?
E até eu me lembro de uma história, né? A Josi, a minha esposa, até inclusive quero mandar um abraço para ela. Beijo, nega véia. Tá acompanhando a gente aqui. E a minha sogra também comentou que estão ligadinhos. Ela tá lá na minha sogra, né? Daqui a pouco eu vou para lá, hoje é feriadinho. Feriado, É. E ela comentando que minha esposa, ela sempre costuma evangelizar as pessoas, né? A gente tem esse hábito de, quando abre uma porta, a gente falar de Jesus. Sim. E aí ela comentou que uma vez ela falou para um rapaz: meu amigo, Jesus te ama, né? Aceita Jesus na tua vida e tal. E aí o cara olhou assim: tá, mas como assim Jesus me ama? Não, Jesus te ama. Não, porque todo mundo fala isso, Jesus te ama. Mas por que Jesus me ama? Qual é? Eu não entendo por que Jesus me ama. E ela disse assim: olha, eu fiquei meio sem saber o que dizer. E eu disse assim: não, eu deveria ter dito assim: não, Jesus te ama, ele tem um plano diferente na tua vida, claro, ele não quer que tua alma se perca, ele não tem interesse no teu corpo, mas na tua alma, né? Sim. Que é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, é uma estratégia de evangelismo que precisa ser criada. E agora, ouvindo o senhor falar desse missionário, né? Sim. É uma estratégia diferente. Né, Joey? Faz o culto dentro do ônibus. Pastor, eu queria mais falar agora um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O seu ministério, né? Sim. Se o senhor entrasse um pouquinho aí, para falar um pouquinho para a galera aí que não conhece o senhor aí. Sim. Até a Juliane comentou aqui, ó. Bênção de Deus, pastor Peterson, um ministro de Deus para as nações nessa geração. A Ju, um abraço, Ju, esposa do Misa, lá da igreja do pastor Júlio. Benção. Um abração, estão acompanhando a gente aqui também, um abraço, né? Um abraço a todos que estão aí acompanhando a gente. Deus abençoe a vida de cada um. Essa chama, né, que ardeu no meu peito, e eu, quando eu comecei a me firmar e ia, né, eu sempre tive vontade de cantar. Eu acho linda a pessoa que louva, ainda mais a pessoa que louva e consegue tocar um violão, né? Eu acho aquilo ali lindo, e eu sempre olhei aquilo ali. Seu cara, você. Esse é o cara. Não, eu sou apaixonado. Tá? Não sei se vocês podem me interpretar mal, mas uma brincadeira, né? Dá até uma inveja santa, né? A pessoa que canta e consegue tocar, né? Pastor, eu também tenho essa inveja santa. Eu não consigo cantar e tocar, pastor. Ou é uma coisa, eu até nem sou muito de tocar, eu gosto mais de cantar. Sim. Mas cantar e tocar, olha, não é fácil. Tem que ter um dom e um estudo, né? Acho incrível, acho muito. Pessoa que canta, toca um violão ou toca um teclado, né? E faz ali um som. Eu acho muito gostoso, muito lindo a pessoa ali levar a presença de Deus, né? No louvor, nos instrumentos. E eu participando de um congresso, um pregador colocou a mão em mim e profetizou. E ali eu comecei ali a sentir fome e sede da palavra. E comecei a ler, buscar, comprar livro, indo. E uma vez na consagração que eu fui na minha igreja, uma irmã, hoje até dorme no Senhor, ela me falou assim: olha, Peterson, o que Deus tem contigo é grande. Não é coisa de bairro, não é coisa de município, é coisa para você ir para longe para levar a palavra. E chegará um tempo que Deus que vai cuidar de você. Eu confesso ali, Matheus, quando eu ouvi, eu não entendi nada com nada. Falei assim, aí cheguei em casa, falei com minha mãe. Falei, mãe, a irmã fulana de tal falou isso, que eu vou para tal lugares, que Deus vai cuidar de mim, Deus vai ser meu patrão, e eu vou fazer a obra e tal. E minha mãe falou assim, vamos esperar o tempo de Deus e vamos ver, mas Deus vai te levantar como pregador da palavra. E eu falei assim, amém. E ali eu fui pregando, fazia, trabalhava secularmente. E ali eu casei, aí tive meu primeiro filho, Caleb, hoje tem 15 anos. E chegou um culto que eu fui pregar também, porque eu acabava pregando, trabalhava, às vezes saía direto para ir pro culto, né? Para cumprir escala, pregação, ministrações. E chegou uma hora que ficou muito sobrecarregado para mim. Ficou muito sobrecarregado. Eu não estava conseguindo conciliar. E aí essa palavra profética, essa profecia que a irmã liberou para mim, ela foi relembrada no meu coração. E uma porta onde eu estava se fechou. E quando se fechou ali,
Coisa de uma semana. Começou a aparecer convite para me viajar. Eu nunca tinha saído da minha cidade. O máximo que eu tinha ido era dos municípios vizinhos. E começou a vir convite. E quando eu fui ver, eu já estava já no meio do bolo, já tinha virado recheio, né? Já estava ali envolvido. E estava ali já envolvido, assim, de uma maneira que não é uma forçação de barra, né? As coisas vão acontecendo, né? De uma forma tão natural. E hoje fazem 11 anos que eu tô assim, exclusivamente pro reino, para Deus. Conheço aí alguns estados da Federação Brasileira. Já tive o privilégio de pregar na Bolívia, o privilégio de pregar na Argentina, no Uruguai. E a gente vai fazendo esse trabalho, pregando a palavra, ganhando alma para Cristo. E para mim tem sido até um pouco confrontante, porque eu tô com um filho de 16 dias de nascido. Parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns. Um Boa. bebezinho sempre é. Eu tenho o Caleb de 15, a Ana Beatriz de 6 e tenho a chegada do Noah, né, com 16 dias. E eu tinha esse congresso lá com o pastor Júlio, né? E eu passei a semana toda. Falei, vou desmarcar. Minha esposa de cesárea, né? Cortada, né? O ponto ainda, não pode fazer muita força, dias, né? Então você tem que estar ali auxiliando tudo aquilo. A minha cunhada tá até lá dando um baita de um suporte pra gente. E eu fiquei, não vou, vai, não vai, vou falar com o pastor Júlio vai entender. Só que você começa a entender que você, de fato, não tem uma agenda terrena. Você vive de propósito de Deus. Eu poderia desmarcar a agenda, mas eu não posso desmarcar o propósito que Deus tem comigo. Então era propósito de Deus eu ter que ser forte e vir para cumprir o propósito de Deus, porque foi ter a temática lá do final de semana, eis-me aqui, envia-me a mim. É um versículo bem familiar que a gente usa muito para missões, mas bem da verdade na hora da prática, né? É muito bonito que a gente fala da boca para fora. Eis-me aqui, Senhor, me envia, eu quero ir. Mas aí quando eu falo assim, preciso de você agora. Pede, para mim não dá. Tem uma festinha, tem uma resenha da família, tem isso, tem aquilo, mas a gente às vezes somos muito emocionado na hora dos louvores, na hora de uma palavra profética. Eu quero ir. E aí quando chega justamente nessa hora, e aí? Vamos lá? Sim, vamos. E eu fiquei a briga toda na semana, mas a gente entende que o chamado que Deus tem na nossa vida é muito mais forte. E Deus está lá guardando, cuidando, protegendo. E nós tivemos aí um final de semana bem abençoado, com vidas voltando para Cristo, pessoas sendo impactadas, renovadas. Então você vê que vale a pena, né? Vale a pena você obedecer esse chamado. Acaba tendo um desejo de dever cumprido, digamos assim, pastor. Verdade. Mesmo o senhor se privando de estar com seu filho, mesmo o senhor se privando de estar convivendo com a sua família, né? Disponibilizando esse tempo. Sim. Porque é outra coisa que tem que ter um chamado também. Isso não é para qualquer um. Que nem o senhor disse, às vezes a pessoa vai aventureiro, vai... Sai assim, né? Vou virar pregador. Vou virar pregador. Eu já li a Bíblia, né? Eu já fiz um curso básico de teologia, eu já decorei o Salmo 23 ali, né? Então vou virar pregador. Aí sai, acaba se frustrando. Sim. Né? E acaba voltando, às vezes até se afastando, porque tem que ter um chamado. Tem que ter. Eu não sei se eu teria essa coragem, pastor. Parabéns. Sim. E que Deus continue lhe dando essa força, porque eu sei quando nasceu o meu nenezinho, olha, nem de trabalhar eu tava com vontade, queria ficar em casa. Queria ficar em casa o dia inteiro ali, né? Aquele pedacinho de gente, sim, rapaz. Então tu não quer nem trabalhar mais. Então tu sair para cumprir um propósito para um nenenzinho de 16 dias. Olha, tem que ter um chamado. Tem que reconhecer que a vontade de Deus é soberana à nossa vontade. Porque é o meu terceiro filho, mas parece que era o primeiro, né? E a gente fica ali naquele grude ali. E eu fiquei pensando assim, vou fazer amizade com o pessoal lá, né? E eu tenho essa vontade, sabe, de bater um bate-papo sobre isso. Chamada de Deus,
vocação ministerial. Porque é justamente o que você falou. Ah, não, sou pregador. O cara aprende a falar um hebraico, um grego. Aprende, grava 5 versículos na mente e acha que o cara é pregador. E não funciona desse jeito. Não dá pro cara se aventurar. E uma coisa que se ele não tiver chamado, que ele não for vocacionado, ele não aguenta. Ele não vai suportar. E é uma coisa que a gente tem visto aí no longo dessa caminhada, tanta gente que para, desiste, mas o cara era pregador e tal, porque acaba não suportando, né? Então, a gente tem que estar muito alicerçado em Deus, convicto da chamada, convicto ali da vocação que Deus te fez. Porque se a gente parar, Mateus, o Jô, quantas pessoas na antiguidade abriram mão das suas próprias vidas para o evangelho chegar até hoje aqui. Sim, sim. Se nós temos o conforto hoje de um ar-condicionado, de uma cadeira acolchoada, ter uma Bíblia no telefone, ter uma Bíblia de papel, da gente poder estar adorado, muita gente morreu à beira do caminho para o evangelho chegar até hoje aqui. Muitas pessoas doaram a sua vida, não só a existência, né? Acabaram morrendo. E hoje a gente vive uma vida, maravilha. Vai quando quer, faz. Se der para mim, eu vou. E eu fico pensando, não. Deus ainda conta com remanescentes. Deus ainda conta com pessoas que têm um coração voltado para a obra de Deus e falam, eu vou fazer. Eu vou ir. Vou lá pregar. Porque eu acredito muito nisso. Que tem lugares que Deus não entregou na mão de ninguém e entregou nas tuas mãos para você chegar lá, para liberar uma palavra e tudo ser aberto. Eu acredito nisso, que tem cidades que estão trancadas ainda porque existem pessoas que Deus colocou, melhor dizendo, na mão de pessoas para você chegar lá, liberar uma palavra e o mundo espiritual se abrir naquele lugar através da palavra que Deus vai colocar na sua boca. Eu acredito muito forte nisso. Né, pastor? Muito porque às nisso. vezes pessoas acabam não cumprindo o seu chamado e acabam, digamos assim, impedindo até que outras pessoas também Exatamente. Tem lugares que estão preparados para você chegar, Mateus. Para cantar um louvor, trazer uma palavra. Tem lugares ali, geograficamente e espiritualmente, que estão ali, trancadas. E a chave desse lugar está nas suas mãos. E Deus não vai usar, às vezes, ninguém dali. Não, está nas tuas mãos. A chave no mundo espiritual tem o teu formato. E está esperando só a sua coragem disponível de dizer, Senhor, eis-me aqui de verdade. E o Senhor, hoje com essa tecnologia, o seu telefone toca, chega um e-mail, chega um convite, fala, tem um lugar para você pregar, você vai? Tem um lugar para você louvar, você vai? Vou. E chegar lá, você vê o céu desabar, pessoas chorarem, aceitarem Cristo. Então, é muito incrível a gente viver o chamado de Deus. Está disponível para a obra de Deus. Ontem nós falamos sobre o propósito ali de Deus, né? De entendermos que para nós vivermos a felicidade plena, e só vive a felicidade plena quem vive o propósito de Deus. Na verdade, a gente pensa que uma coisa é felicidade, mas a felicidade plena é outra, né? A gente pensa que ser feliz... Eu aprendi isso há pouco tempo, pastor. Admito para o senhor que a gente, quando é jovem, né, olha assim, não, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver uma família... Aí eu vou estar estruturado. Quando eu ganhar um salário bom, quando a minha renda mensal for boa, eu ter o meu carro, quando eu tiver estabilizado, eu vou ser feliz. E se engana quem pensa assim. Porque tu acaba focando tanto no propósito, naquele foco, daquele sonho, digamos assim, que tu acaba esquecendo de viver o caminho. E o caminho é mais importante que o propósito. Com então, certeza. tu, naquele foco do teu sonho, tu esquece de viver o hoje porque tu pensa só no amanhã. E o tempo passa tão rápido e a gente, quando vê, não viveu nem a nossa vida secular e nem a nossa vida para o reino, para Cristo. Porque acabou focando, não, eu quero fazer, quando eu tiver essa idade, eu vou separar um tempo para fazer a Deus, para tirar um tempo para Deus. E não é assim. O dia é hoje de falar de Jesus. Até quando o Joey me desafiou, na verdade, né, nesse projeto aqui do podcast, eu me lembro que quando ele me falou, eu particularmente nunca tinha nem ouvido falar de negócio de podcast, pastor, não sabia. Aí ele disse, não, Mateus, olha lá que tu vai ver, é um bate-papo diferente, é uma conversa, é uma bênção de Deus. E eu fiquei pensando assim, rapaz, isso aqui é coisa de doido, né?
A gente não tinha nem dinheiro para montar isso aqui, não tinha lugar, não tinha nada. Aqui onde a gente está aqui agora, esse estúdio aqui era um quarto. Na minha casa era um quarto de visitas. A gente acabou transformando. E Deus foi preparando as coisas, né? E apesar de ser algo desafiador, né? Que a gente ainda está aprendendo, né? Mas eu louvo a Deus porque Ele prepara as pessoas para vir aqui. Ele prepara, como ontem, quando o João me ligou, disse, o pastor vai vir. Pensei, quando que a gente ia ter uma oportunidade de estar conversando com alguém lá do Rio de Janeiro, e não só de longe, porque eu vou lhe dizer uma coisa, pastor, agora, para o Joesel lhe convidar, o senhor tem que ter sido muito usado por Deus. Sim. Porque se tem um cara que é crítico em relação a quem prega, é o Joesel. Se tem um cara que tem um crivo para quem fala da Bíblia, é ele. Então, quando ele me falou, ele disse, Mateus, o que tu achou? Eu disse, não, se tu aprovou, tá aprovado, meu irmão. Vai ser bênção de Deus. Então, uma oportunidade, são presentes que Deus nos dá. É verdade. E aí a gente percebe que a felicidade plena tá quando se vive o propósito, como o senhor falou. Aquele culto de ontem, eu não sei nem se o senhor não sei nem se o senhor se deu conta do que aconteceu, né? Porque foi um culto que Deus falou muito forte. Né? O senhor pregou lá, fez o que Deus mandou. Mas muita coisa aconteceu que talvez nem o senhor percebeu, né? Foi muito forte mesmo. E aquela palavra que o senhor pregou é uma palavra simples, que eu acho que todo jovem que se criou na igreja conhece, mas ela estava carregada ontem. Qual palavra que ele pregou, José? Pode falar, pastor, que tá contigo. Nós falamos ali do chamado de Eliseu, né? Que Eliseu estava em cima de uma carroça, onde os bois empurravam as carroças, ele era um arador, arava a terra, né? E Elias passa por ele, passa a capa sobre o corpo de Eliseu. Eliseu entende que ali aperta-se um start no mundo espiritual para ele começar a entender que ele não nasceu para estar em cima de carroças, sendo empurrado por bois e arando terra. Ele nasceu para ser um profeta de Deus. E quando a capa passa por ele, ele entende que não era mais hora de arar terra, era a hora de ele começar a viver o que o céu tinha projetado para ele viver. E eu disse uma frase lá, né, que os dois melhores momentos da vida do ser humano, primeiro, é o dia que ele nasce, e o segundo, quando ele descobre para que ele nasceu. Todo ser humano precisa entender que você só nasceu por causa de um propósito. Senão a gente não estava nem aqui. Ainda mais agora em tempo de pandemia, que a gente vê gente todos os dias partirem, morrerem. E eu, particularmente, conheço gente que problema de cardíaco, pressão alta, diabetes, tantos problemas. E você falou assim, poxa, se essa pessoa pegar esse vírus, essa pessoa vai a óbito. E eu conheço pessoas que pegaram 2 vezes. E cheio de comorbidade, pastor. Verdade. E ainda... E não morreram. Sobreviveram. Em contrapartida, você viu jovens cheios de saúde, gente nova, que pegou esse vírus e partiram. E eu entendo que quem é o autor da vida é Deus. Então, quem ficou é porque Deus tem um propósito ainda. E quem Deus recolheu, o propósito já tinha findado. A gente não tem como brigar ou discutir com Deus. Então, quando eu entendo que o que me move aqui na Terra é o propósito de Deus, eu estou aqui por causa de um propósito, eu não estou aqui porque eu sou uma paquera ou um deslize, sou um romance dos meus pais. Não, eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Quantos conseguem nem vingar? E a gente está aqui, com toda a dificuldade, mas o que tem segurado a gente aqui na Terra é o propósito de Deus. Porque quando Deus chama a gente, não tem recurso na terra que segura a gente aqui. A gente viu gente rica, gente famosa, gente milionária, que pagou dinheiro atrás de dinheiro para não morrer e mesmo assim morreu. Porque quando Deus chama, não tem recurso na terra que te segura aqui. Não tem, o Criador chamou, não tem recurso. Então, o que faz eu entender, Mateus, que é o propósito que está te segurando aqui. Se esse projeto está aqui hoje e eu tá aqui, a gente não imaginava nada disso. Mas na agenda de Deus já estava tudo anotado. E até as pessoas que vão
visualizar e ouvir, já está todo mundo anotado na agenda de Deus. A gente parece que às vezes não está acontecendo nada, que está assim, mas no mundo espiritual há um grande movimento. Verdade. No mundo espiritual, algo incrível está acontecendo e vai acontecer por causa do propósito que Deus tem. Isso aí não foi uma brincadeira que vocês tiveram uma ideia, não foi uma coisa, não. Foi Deus que colocou no coração de vocês, sem ter nada, Deus colocou coragem, foi dando recurso e foi indo, e é só o início. Amém. É só o início Nós cremos. desse projeto. Vai sentar muita gente aqui para falar de muita coisa boa, gente grande, gente influente, gente famosa. Por quê? Porque Deus conhece e Deus sabe o propósito que Ele tem na vida de vocês. Amém. Então a gente entende Tomo posse que dessa palavra, pastor. Já me agarrei nela. é o propósito de Deus, né? A gente está aqui por causa É, exclusivamente do propósito. E para viver o propósito tem que ser corajoso, né? tem que. Você desmontar o seu quartinho de visita, né? O reino de Deus, ele é assim, você tinha um quartinho aqui de hóspede, A minha mãe ficou pirada comigo. não, sempre tem uma coisa assim, Era o quarto que a minha mãe, ela via. A minha mãe Era. mora na praia aqui, né? No litoral aqui, gaúcho, Capão da Canoa. Sim, Quando ela conhece vinha, ali. ela já dizia assim, ó, vou ficar na casa do Matheus, porque o quarto era um quarto confortável, Sim. com ar-condicionado, Ah, né? Uma você vê, cama exatamente, grande. é. Era um quarto bem espaçoso, né? Inclusive até tinha um banheiro aqui. Aham. Então, a minha mãe disse assim, eu disse, bah, mãe, desmanchei o seu quarto lá em casa. Não é? Mas como tu me desmanchou? Disse, não, quando a senhora ir lá, eu lhe dou o meu quarto até se precisar. Sim. Mas é algo que Deus impulsionou, Quando porque impulsiona, eu admito que quando eu ouvi a primeira vez, assim, quando o Joey me falou, eu fiquei até... Disse, não, você é doido, né, cara? Você tá viajando, porque o Joel ele é meio doido, entendeu? Eu pensei, isso é uma loucura. Só que o que acontece? Deus, ele confirma o que ele tem. Claro. Então, ele confirmou no meu coração e as coisas foram acontecendo de uma forma que, surpreendentemente, eu fiquei abismado. Que foi uma coisa, como é que é as coisas? Agora, quando o senhor falou da agenda de Deus, é diferente da nossa. Em janeiro desse ano, a gente teve em fevereiro, a gente teve uma conversa, eu e ele, que a gente teve um passado onde a gente fez alguma coisa para Deus e depois a gente parou, entendeu? E a gente, a coisa não tava legal. E aí teve um dia que eu fiquei sem trabalho e ele sem trabalho. E a gente foi comer uma carne e botar a conversa fora. E aí foi indo, a gente não conseguia desgrudar um do outro e pá, e conversa vai, conversa vem. No final da noite, pá, o Espírito Santo deu pra sentir certinho, pega nós, e o assunto mudou, né? E aí... Já deixou de ser uma conversa fora pra sentir e Deus. Aí sentir Deus, como diz o Deus, é Deus purinho. Aí na hora, assim, né? E eu tava, digamos assim... É uma desculpa de todo desviado, vamos dizer, mas eu não tava, digamos assim, desviadão, né? Eu parei, tava parado, né? Mas não tem como tu dizer, parei e tô no lugar que eu parei. Não, tu cai. Claro. Tu cai. Se a gente indo na igreja já é difícil se manter aonde tu tá, imagina parado. Então, e nisso veio o pastor Júlio, né? Vamos no pastor Júlio. Veio o pastor Júlio na cabeça, é o pastor Júlio. Vamos lá. E aí, conseguiu um dia lá, né? Não conseguimos falar com o pastor Júlio depois disso. Pastor Júlio é um homem muito ocupado. Inclusive, tô até esperando a resposta, pastor Júlio. A sua agenda para vir aqui, pastor. Não é pressão, pastor, mas quando o senhor tiver um tempinho, manda a mensagem, Matheus, é tal dia que eu vou ir aí. Um abraço. Com dívida? Tá me devendo. Mas eu não vou falar nada, né? Não é uma cobrança. Não é uma cobrança, é só um lembrete. Estou só apenas lhe relembrando, pastor. Depois eu vou pedir pro senhor falar com ele, pastor, que de repente ele... Daqui a pouco a gente vai estar junto pra falar com ele. Já disse pra eles, o Matheus mandou um recadinho pro senhor lá. Reforçar o recado. E aí, eu tive ainda estou, né, num problema mais ou menos daquilo que o senhor falou sobre depressão, essas coisas assim. Então, estou passando por um perrengue. Então, aquilo se me deu um apagão que só Jesus, sabe? Sim. E aí, quando eu comecei a voltar de novo ao normal, em medicamento, tratamento e tal... Aí eu acho que faz uns 3 ou 4 meses, né? E eu tentando lá com o pastor Júlio. Eu digo, não, Deus me mostrou o pastor Júlio. Conversei com ele, vou congregar com ele. E tudo quanto é porta, fecha. Eu boto a mão aqui, está vivo, morre. Aquele carro está destruído, porque foi o dia que eu fui pedir reconciliação na igreja. Lá no meio do caminho, lá, eu bato o carro, indo pro culto. Sabe? Desmancho o carro, aí começa a ir pra igreja com outro carro, fundo de motor. Pensa na prova, né? Só prova e não consigo ir na igreja, né?
Então, assim, e as coisas começaram a alinhar, né? Eu percebi ali, segurado, não, é aqui que Deus mostrou, não vou arredar o pé. E as coisas começaram a fluir, né? Então, chegou um ponto de ontem eu ter conseguido ir na igreja, né? Então, assim, né? Encontro o Senhor lá, é uma mensagem, né? Que de certa forma eu já estava passando por aquela mensagem que o Senhor trouxe, mas eu vi que aquela mensagem ali ela foi universal para a igreja inteira. Sim, eu fui uma das pessoas que eu não fui lá, porque eu pensei que assim, tem bastante gente lá na frente, né? Não apelei o convite assim, não fui lá na frente, mas meu coração estava maravilhado com a sua mensagem, pastor. Eu sei que muitas pessoas que não foram também foram tocadas, né? Porque assim, desde o primeiro dia que eu botei o olho no pastor Júlio, eu aprendi a amar o pastor Júlio. Aprendi e vejo o esforço dele, né? Ele é um homem que tem sangue no olho, ele é trabalhador pra caramba, né? Ele não tem medo, ele vai, né? Nessa questão missionária, né? Então, assim, nossa, ele tá com dívida ainda. Tá devendo, pastor Júlio. Não vamos estar cobrando assim, né? Ainda mais ao vivo. Quando eu vi o senhor falando ali de quando Elias passa a capa sobre o Eliseu, né? Às vezes eu me veio uma palavra assim, né? Às vezes a gente quer ouvir uma confirmação de Deus, né? Quer que Deus fale, eis que eu te chamo para tal obra. Não, a Bíblia está repleta de pessoas que foram chamadas por Deus e não desceu um anjo do céu, não foi escrito numa nuvem. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria para nós compreender o chamado de Deus. Eu até falo isso, mas acabou que a gente ali no altar, ali pregando ali, a cabeça, né? E eu falo justamente isso. Ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, a capa passou sobre o corpo de Eliseu. Eliseu não foi marchando, falando em línguas e colocou a mão no ombro de Eliseu e falou o que ele gostaria de ouvir. E é justamente o que você está falando, Matheus. A gente está na igreja, está ali sentado, Deus usa alguém. Quer que alguém dê um pulo do banco, venha marchando, coloque a mão no nosso ombro e profetiza o que a gente quer ouvir. Só que ele teve que entender que o chamado dele requeria uma sensibilidade do Espírito Santo, que só foi a capa passar. E tem coisas que Deus não vai falar gritando, vai ser só um sinal. Só um sinal. E eu falar, opa, esse sinal aqui é a hora então de caminhar, é a hora de fazer, é a hora de ir. Não vai ser aquele fogaréu e não. Tem coisas que vai ser numa sensibilidade e num toque tão sutil de dizer assim, filho, é hora de você começar a viver o que eu projetei para sua vida. Eita glória. Quando eu ouvi o senhor falando, na hora me veio isso, porque aconteceu isso comigo. Eu me lembro que há cerca de 2 anos atrás eu estava para abrir a barbearia, não sabia se abria, não abria, né? Tava naquele dilema, abro, não abro, o que eu faço, né? E a gente passa por digamos assim, encruzilhadas na nossa vida, que tu tem que escolher um caminho, né? E aí eu me lembro que eu estava orando, pedindo para Deus, né? Deus, me dá uma direção para mim, porque quando o propósito é de Deus, a gente não precisa fazer esforço. Deus, ele prepara as coisas, Deus, ele abençoa. Claro. Então, quando não é de Deus, tu tem que fazer uma força grande e às vezes não acontece. Então, quando Deus ele te propôs aquilo, ele é responsável por aquilo. E aí eu me lembro que eu estava na igreja, eu acho que só minha esposa sabia que eu estava naquele pensamento. E aí nós estávamos no culto ali, Deus usou o irmão Wesley. Tem um rapaz que congrega na igreja, ele é deficiente, ele tem deficiências físicas, ele não caminha, e as mãos, assim, ele é bem... Mas é uma bênção de Deus, né? E aí Deus, no final do culto, o irmão Wesley me chamou assim, Matheus, vem cá. Aí eu me abaixei, abençoado, abracei ele e disse, Matheus, Deus manda te dizer que essa semana ele vai te dar a resposta que tu tá pedindo. Eu me arrepio de lembrar, rapaz. Eu disse assim, amém. Deus tá, né? Deus sabe o que é. Eu não tinha falado para ninguém. Não tinha falado para ninguém mesmo. Tá, amém. Durante a semana, acabou que eu e o Joey tava conversando e ele disse, Matheus, Joey, vem aqui em casa, eu tô com um projeto, eu quero uma ideia tua, que a gente tem uma amizade já de alguns anos, né? Então, eu queria pegar uma ideia do Joey. Aí, o Joézel chegou e disse, não, vamos fazer assim, eu venho aqui sexta. Isso foi num domingo. Eu pensei, até domingo Deus vai usar, Deus vai ter a resposta, né? Até sábado, até domingo. Aí, até sábado. Aí eu pensei, sábado na semana, domingo até sábado, é o último dia da semana, Deus vai falar. Aí o Joézel veio aqui, em 2 dias a gente tava ali com o negócio montado, né, Joé?
fechamos as paredes, botamos a elétrica e tal, e pum, fechei a peça. Era uma peça menor, agora até eu ampliei. Mas aí fui na igreja, ninguém falou, né? No sábado eu tinha uma escala numa igreja da Madureira lá em Novo Hamburgo. Eu disse, não, hoje é o culto. Hoje é hoje que Deus vai usar o profeta. Só um pouquinho, deixa eu, antes que eu esqueça. Só bota o microfone mais pertinho para tu. O senhor disse que o senhor vai pregar em Canoas hoje ou não? Isso. Será que não é no teu evento? Não, é em Novo Hamburgo que eu vou cantar hoje. Ah, tá. É em Novo Hamburgo. E aí, eu me lembro que eu disse, não, hoje é o culto que Deus vai usar o profeta para botar a mão. E aí fui no culto, né? E eu tava escalado para pregar e cantar. Eu fui lá, rapaz, cantei. Foi uma bênção, Deus falou, preguei, foi uma bênção. Não, eu ia só cantar. Quem pregou foi o pastor Paulo Terra. Se eu não me engano, foi o pastor Paulo Terra que pregou. Foi uma bênção de Deus. Sei que o culto terminou, eu até fiquei um pouco mais na igreja, eu não costumo fazer isso, de ficar um pouco mais. Não, Deus vai usar alguém. Nada. Aí esperei um pouco, ninguém veio, todo mundo saiu, tava praticamente eu, minha esposa, a minha irmã, meu cunhado. Eu disse assim, tá, vou embora, né? Aí vim pra casa, cheguei aqui, a minha esposa entrou e foi colocar o nenê pra dormir. Aí eu saí ali na peça e fiquei olhando assim, né? Eu disse, mas Deus, o senhor disse que essa semana o senhor ia me dar a resposta. Hoje é sábado. Quase meia-noite. Olhei assim, é quase meia-noite. Até agora nada. E aí o Espírito Santo veio e falou no meu ouvido, tu quer resposta maior do que essa? Em 2 dias a peça estava pronta, com a elétrica pronta, com tudo ajeitado. Então eu disse assim, aí na hora, ali dentro, ali na peça eu olhei assim, e aí o Joesel veio ali nesses 2 dias, me ajudou, depois acabou não me cobrando nada, cobrou só o serviço da elétrica. Eu disse, cara, não, tu tem tua mão de obra, teu trabalho. Não, eu vou te abençoar. Eu disse assim, rapaz do céu. Aí o Espírito Santo falou comigo, tu quer uma resposta maior do que essa? O que tu tá esperando? Eu tô esperando um corte frio, pastor. 0800. Vai chegar. Tá na lista. E aí, quando o senhor falou isso, eu me lembrei, né, do que aconteceu comigo. Às vezes a gente espera, não, Deus vai usar alguém, Deus vai falar, vai vir numa nuvem, vai vir um anjo, vai cair fogo do céu. Não. Às vezes nós temos que ter a visão de que Deus dá o sinal e a gente tem que ter a visão espiritual para saber reconhecer, né? Que é o momento, como o senhor disse, que é o momento de caminhar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando esse assunto. Quando que o senhor viu assim, que disse assim, esse é o meu momento de caminhar agora? Que o senhor percebeu, disse, não, é o momento de eu... Qual foi, como o senhor disse, o start para o senhor perceber, né? Que disse assim, como o senhor já comentou, né? Eu acabei ficando sem serviço, mas o que lhe fez abrir os olhos e ver assim, não, realmente é agora. Né? Assim, foi uma coisa, Mateus, muito natural. Muito natural. Como não, né? Deus acabou me inserindo, porque a porta se fechou. E nessa semana que a porta se fechou, começou a vir muito convite. Muito convite para lugares longe que eu não teria possibilidade nenhuma de ir, porque eu tinha, né, um trabalho secular, então não teria possibilidade nenhuma de eu ir por causa da distância, logística, né? Então isso foi de uma forma naturalmente. Os convites foram chegando, um falou, peça, indiquei em tal lugar. Peço, me dá o teu telefone porque eu conheço um pastor tal, uma região tal, e me pediu um pregador e eu pensei em você. Quando eu fui ver, foi como eu disse, quando eu fui perceber, eu já tinha virado o recheio do bolo, já estava ali já. Aconteceu de uma forma tão naturalmente, de você entender, opa, agora eu já cheguei num limite que não posso mais voltar. Cheguei já quando caí em si assim, falei, meu Deus, já estava tendo já compromissos, né, de agenda de 15, 16, 17 dias, né, mensalmente pregando. Então, de coração, eu te digo com toda certeza, quando eu percebi, já estava ali envolvido. Se você me perguntar, né? Perguntar se eu planejei, arquitetei, passei por um papel e tracei uma rota, tracei um objetivo, não. Foi naturalmente.
A porta se fechou, os convites começaram a vir. Quando eu percebi, eu volto a apertar o replay, já tinha virado o recheio do bolo, já estava ali, completamente envolvido, com compromissos longes. E quando eu fui ver, eu falei, opa. E isso dá certeza que é algo de Deus, né? Porque Sim. Quando é dele, ele faz acontecer. Ele se responsabiliza. É igual tem uma frase, né, que dizem, igreja não se abre, igreja nasce. É verdade. Igreja não se abre, igreja... As maiores e igrejas mais sólidas que você vê no nosso território nacional foram igrejas que nasceram dentro de uma sala de uma casa, onde o pessoal começou louvando, um entrega uma profecia para o outro, um lê a palavra, já ao ponto, às vezes, da sala, do quintal, da varanda, não suportar já o número de pessoas, e fala assim, vamos procurar um prédio, vamos procurar um lugar, e você vai, procura um lugar, e a igreja acaba surgindo. Por quê? Porque ela nasceu dentro de uma garagem, nasceu dentro de uma sala, que é completamente diferente, a gente não fazer nenhuma reunião e falar, vamos procurar um lugar e vamos abrir uma igreja. Às vezes não tem um membro, não tem ninguém. E aí vamos sair por aí, então, eu acredito muito nisso. Igreja não se abre, igreja nasce. E assim é o nosso ministério. Se eu tentar forçar a barra para querer ser uma coisa que está fora do tempo, eu preciso deixar as coisas se encaixarem naturalmente. Porque eu falo para algumas pessoas, Deus não usa e Deus não olha para a idade. Deus faz o propósito acontecer. Tô ficando velho demais. Deus não olha para a idade, Deus olha para o propósito. Tem gente que vai viver o propósito de Deus com 70 anos de idade. Não está preso ao nosso tempo, né? Porque a gente vive isso hoje, né? Eu tô ficando velho e não sei o que. Deus não olha para a idade, Deus olha para o propósito. Eita, verdade. Pastor, a sua carona já chegou aí. É o seu Uber. Não, deixa eu só rapidinho, então, vou aproveitar. Depois então, agora vou, né? O papo tá gostoso. Não, pastor, se eu quiser tomar um suquinho, um café, eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho. Sei que o senhor tem mais compromisso depois. Fica à vontade. Sim, tem que ir no desafio. Gente, para você que está nos acompanhando ainda aí, eu quero falar aqui, reforçar o nosso recado que a gente tem, né, eu tenho feito já desde as outras edições do podcast. Nós estamos com a nossa ação entre amigos, gente. Vai ser um sorteio, né? Dia 18 de dezembro, um ar-condicionado 12.000 BTUs instalado aqui para a região metropolitana, um ar quente frio novo na caixa, ou R$ 1.500, tá? É uma estratégia que Deus nos deu para nós adquirir, né? Melhorar os nossos equipamentos. E eu não me envergonho de estar pedindo para que você nos ajude, porque isso não é para mim, não é para o Joesel, não é para ninguém, isso é para que a obra, esse projeto que é de Deus, venha crescer. Então, gente, você quer adquirir um número? Mateus, eu quero adquirir um número, eu quero ajudar. Como eu faço para ajudar? Me chama aqui no direct, me chama no particular, ou quem tem o meu WhatsApp pode me chamar. Mateus, eu quero ficar com 2 números, eu quero ficar com 3, eu quero pegar um bloquinho para te ajudar a vender. Gente, nos ajude, porque isso aqui, esse projeto aqui a gente não iniciou visando nenhuma forma de lucro, né? E Deus é minha testemunha, eu falo isso perante Deus, não é algo que nem para crescimento de nome do Joesel, nem do Mateus, e nem de quem está vindo. Nós queremos falar de Jesus. Foi uma estratégia que Deus nos deu. Então, nos ajude, né? Nós estamos nesse projeto e essa é uma estratégia que Deus nos deu para que a gente consiga melhorar, porque quem conhece sabe que equipamento é caro e às vezes o nosso alcance financeiro não chega, né? E agora a gente adquiriu uma mesa de som melhor, nós adquirimos uma câmera, logo nós já vamos estar com a câmera, já fazendo algo mais profissional, para melhorar nossa qualidade de imagem, para melhorar nossa qualidade de áudio, para você que está nos acompanhando. Nós queremos chegar até você com uma qualidade melhor. Então é para isso que nós estamos na nossa ação entre amigos. Reforçando, o valor do número é R$20. De repente você pode dizer, mas gente, R$20 eu tenho certeza que não vai fazer falta para você. Eu tenho certeza absoluta que é uma semente que você vai estar ofertando o nosso ministério. Uma semente que você vai estar plantando aqui nesse programa. E você vai, cada vez que você acompanhar uma transmissão, você vai saber que você faz parte desse ministério aqui, desse podcast. Então nos ajude,
Dia 18 de dezembro vai ser efetuado o sorteio. É um ar-condicionado 12.000 BTUs instalado, ou R$ 1.500 em dinheiro ou em Pix, né? Aí você que escolhe o que ficar melhor para você. Se puder, a gente queria instalar esse ar, porque a gente tira foto, vai filmar a pessoa. O sorteio é pela Loteria Federal, tá, gente? Para não haver nenhuma conversa. Ah, fizeram aqui, então. Gente, sorteio é pela Loteria Federal. Se eu não me engano, é um sábado, dia 18 de dezembro, vai acontecer o sorteio, né? Então, é algo que a gente quer fazer com transparência, porque Deus, ele é um Deus de decência, de ordem. Então nós queremos fazer algo transparente para que você possa olhar e dizer, não, realmente foi algo para abençoar esse ministério, esse programa aqui, que nós não visamos lucros, não visamos crescimento de nome, nós queremos que o nome de Jesus venha a crescer, que a palavra dele venha a ser pregada, que o evangelho de Cristo seja disseminado por mais lugares, né, através da internet. Então, eu acho que era isso aí, Joey. Obrigado, pastor. Agradecer pelo carinho que o senhor teve com a gente. Eu que agradeço. Agradecer ao pastor Júlio também por ter cedido um tempinho aí, à disposição da igreja lá. E dizer pro senhor aí que continua nessa sua caminhada aí. Obrigado. Né, que Deus possa lhe abençoar mais e mais e mais. Né? Glória a Deus. E digo mesmo para vocês. Amém. Pastor, obrigado mesmo de coração, lhe agradeço. Não lhe conhecia, já aprendi a lhe amar. Já aprendi a admirar o senhor. Obrigado, igualmente. Então, igualmente. agradeço em primeiro lugar a Deus, né, que nos proporcionou esse momento, né, de nós estarmos aqui falando de Jesus, comentando, contando experiências, né, porque isso é importante, de repente, para alguém que está começando agora. Mas como? Não, tem base, tem pessoas que já trilharam esse caminho e ouvir o senhor falar nos acrescenta e nos alimenta pela palavra de Deus. Obrigado, pastor. Que Deus venha continuar lhe usando, né, lhe guardando na sua caminhada. Que Deus abençoe. Se quiser deixar suas considerações finais aí já para o pessoal que está acompanhando, fica à vontade. Amém. Amém. Palavra, né, de gratidão mais uma vez pela vida do Mateus, do Joey, pela vida do pastor Júlio, né, os irmãos lá da Graça e Fé que nos recepcionaram e nos receberam esse final de semana, pela minha família também, pela minha esposa Andressa, meu filho Caleb, minha filha Ana Beatriz e meu filho Noah, né, que eu vou mandar o link para eles, vão assistir lá. Um beijo para vocês, amo vocês, para minha igreja também, lá no Rio de Janeiro, Niterói, Assembleia de Deus El Shaddai, presidida pelo meu pastor Marcos Soares. Palavra de gratidão e que a gente venha ter uma segunda-feira abençoada aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente, você que nos acompanhou. Essa live completa vai estar disponível lá no YouTube, no Instagram também. Segue a gente lá, deixa o seu like. Que Deus abençoe a vida de cada um. Bom feriado para todos.